Suho percebe que ainda não estava preparado para isso. Passou tanto tempo focado em ficar mais forte que esqueceu o quanto ainda estava preso aos sentimentos de antes da grande catástrofe. Entende que precisa deixá-los para trás se quiser enfrentar Lee Min-sung. O caçador se apresenta como membro da Guilda Asura e explica que a Guilda Scavenger vem causando muitos problemas. Ele propõe uma aliança, mas antes que possa terminar, é atacado. Suho o protege e nocauteia o caçador da Scavenger com um único golpe. O líder da guilda inimiga observa, surpreso por Suho ter derrotado um dos seus com tanta facilidade. Suho então se apresenta e aceita a proposta de aliança. A guerra entre as guildas começou. A Guilda Asura estava em desvantagem, com menos membros e cercada. Foi então que Suho decidiu mostrar sua verdadeira força. Ele pegou a chave das sombras e invocou suas sombras, surpreendendo a todos. Ninguém imaginava que alguém com tanta habilidade física fosse, na verdade, um invocador. As sombras partiram para cima da Guilda Scavenger, mas o líder deles destruiu todas com apenas um movimento. Peru percebeu que aquele cara era o mais forte do grupo inimigo. Diante disso, Suho decidiu usar sua habilidade com Gray, mas Azil pediu para usar a dela dessa vez. Ele hesitou, dizendo que seria arriscado usar uma habilidade que nunca testaram em meio ao combate. Azil, meio frustrada, disse que nunca era útil mesmo. Mas antes que a conversa continuasse, vários mortos-vivos surgiram de repente e começaram a atacar todos. O líder da Guilda Scavenger, vendo a situação, comentou que fazia sentido a previsão do chefe dele. Isso só podia significar que ele estava mesmo nesta dungeon. As ordens eram claras: conquistar a dungeon a qualquer custo. Sem perder tempo, o líder mandou seus caçadores ignorarem os outros grupos e os mortos-vivos e seguirem direto para a sala do chefe. A Guilda Asura tentou impedir, mas também foi cercada pelas criaturas. Suho então avisou ao líder da Asura que, se não agissem rápido, os inimigos iam ficar com todas as recompensas. Sem perder tempo, ele chamou Gray e usou sua habilidade, destruindo todos os mortos-vivos ao redor. Depois disso, disse que agora podiam avançar mais rápido. O líder da Asura, surpreso, não conseguia entender. Suho era invocador, lutador e ainda podia se fundir? Enquanto isso, dentro da sala do boss, a Guilda Scavenger encontrou uma criatura acorrentada. O ser olhou para eles e falou algo na língua dos monstros que ninguém ali entendeu. Em seguida, quebrou as correntes com facilidade e partiu para cima deles. Em poucos segundos, só restava o líder da guilda. O monstro parou em frente a ele, sem atacar, como se quisesse ver o que o caçador faria. O líder então usou toda a sua força e atingiu o monstro, mas ele nem se mexeu. Em resposta, o monstro deu apenas um soco, e o caçador foi completamente destruído. A criatura, decepcionada, comentou que aquele era o primeiro ser vivo que encontrou depois de tanto tempo, e que nem durou o suficiente para ser divertido, mas disse que não havia problema, porque ainda havia mais alguns vivos por aí. Suho continuava lutando contra os monstros enquanto o caos tomava conta da dungeon. Ele tentou usar sua habilidade de extração, mas mais uma vez pensou que essa técnica tinha mais restrições do que utilidade. Foi nesse momento que o chão começou a tremer violentamente. Criaturas gigantes em forma de centopeias começaram a surgir do solo, trazendo uma nova ameaça. Agora, além dos zumbis, eles também precisavam lidar com esses monstros colossais. Azil tentou atacar uma das centopeias, mas seus golpes não causaram nenhum dano. O líder da Guilda Asura, vendo que a situação estava completamente fora de controle, disse que, mesmo contra a vontade, eles teriam que recuar. Suho pensava se a missão deles era fechar a fenda dimensional. Será que, se a Guilda Scavenger derrotasse o chefe da dungeon, isso bastaria para completar a missão? Antes que pudesse pensar mais, uma presença imensa se aproximou. O líder da Asura reconheceu a direção de onde ela vinha. Era o caminho que os inimigos tinham seguido. Suho não sabia explicar porquê, mas seus sentidos alertavam que aquela criatura era diferente. Ele podia ver o nome dela brilhando em vermelho, como um sinal de perigo absoluto. Era claro, aquilo era uma calamidade. O monstro soltou um rugido poderoso e, com uma única ordem, fez com que todos os zumbis recuassem. Apareceu na frente de Azil e perguntou se ela podia entendê-lo. Ela respondeu que sim. O monstro ficou visivelmente aliviado por finalmente encontrar alguém com quem pudesse conversar. Azil achou o comportamento dele estranho, até amigável, mas essa sensação durou pouco. Uma das centopeias
centopeias o atacou. O monstro reagiu no mesmo instante, destruindo a criatura com um movimento só. Disse a Azil que, antes de continuarem a conversa, ele precisava eliminar os que não o escutavam. Com um chute, esmagou outra centopeia sem esforço. Su-ho assistia, confuso, sem entender por que um monstro estava matando outros monstros. A criatura continuou o massacre até que não restasse mais nenhum inimigo. A guilda Asura observava, sem saber o que pensar. O que um ser desse nível fazia numa dungeon comum? Quando o monstro percebeu que o resto dos caçadores não conseguia se comunicar com ele, decidiu que não serviam para nada, e por isso deveriam morrer. Antes que pudesse atacar, Su-ho avançou e o atingiu com um golpe direto. Disse que matar alguém só porque não entende o que diz não fazia sentido. O monstro, surpreso, percebeu que Su-ho também conseguia compreendê-lo. Ainda assim, decidiu atacá-lo. Azil gritou o nome de Su-ho. O monstro então perguntou se eles eram companheiros. Disse que não era exatamente um pedido de desculpas, mas ele não mataria Azil. Seria bom ter alguém com quem conversar, principalmente sobre a Guerra dos Monarcas. Queria saber quem havia vencido. Azil ficou paralisada, sem saber o que responder. O monstro, ao ver seu silêncio, concluiu que ela não tinha mais utilidade. Estava prestes a atacá-la, mas nesse instante, Su-ho ativou sua recompensa da missão diária. Se recuperou completamente. Disse que se ele estava falando da Guerra dos Monarcas, havia algo que ele precisava saber. Todos os monarcas foram mortos. Todos, pelas mãos do Monarca das Sombras. O monstro perguntou se durante todo o tempo em que ficou preso ali, a guerra já tinha chegado ao fim. Su-ho confirmou. O monstro diz que se o Monarca das Sombras matou todos os outros, então isso incluía até o Monarca do Corpo de Ferro. A criatura para diante de Su-ho e diz que então Tarnak, o monarca do Corpo de Ferro, também morreu. Su-ho observa lá a criatura e pensa que, já que ela mencionou esse monarca, talvez seja um dos monstros dele. Mas antes que termine o raciocínio, Amut o ataca. Su-ho desvia e grita perguntando o que ele está fazendo. A criatura diz que Su-ho pensa demais e que provavelmente está inventando alguma mentira para contar. Avisa que se ele responder rápido, não vai matá-lo. E pergunta de novo se o Monarca das Sombras matou o monarca do Corpo de Ferro. Su-ho confirma. Nesse instante, a criatura exala uma aura assustadora e solta um rugido dizendo que então Tarnak foi pro inferno e que devia agradecer ao Monarca das Sombras por isso. Su-ho pergunta se ele não é da mesma raça que o Monarca do Corpo de Ferro, mas Amut não gosta da pergunta e parte para cima dele. Antes que o soco o atinja, correntes aparecem do nada, prendendo Amut e puxando-o de volta para sua sala. Su-ho fica sem entender o que aconteceu. Yasel vai verificar se ele está bem. Su-ho diz que não sabe o que foi aquilo, mas que agora precisam tratar os caçadores e Gray enquanto ainda podem. Nesse momento, a missão de emergência muda e aparece um novo objetivo: libertar o herdeiro do Corpo de Ferro. Eles seguem até a sala onde Amut está acorrentado. Assim que vê Su-ho, ele diz que não acredita que vieram ali vê-lo. Su-ho responde que foi para conversar direito e Amut retruca que eles já conversaram. Su-ho diz que tentar matar alguém não é conversa. E Amut responde que aprendeu desse jeito e que se quiser reclamar, reclame no túmulo de Tarnak. Su-ho pensa que ele parece só uma criança teimosa e sincera. Pergunta então por que ele odeia o monarca do Corpo de Ferro. Amut explica que foi criado por Tarnak por um feiticeiro, mas depois foi abandonado ali. Su-ho pergunta se ele consegue quebrar as correntes, e Amut diz que sim, mas são mágicas. Mesmo que as destrua, elas voltam a prendê-lo se ele tentar ir longe demais. Su-ho pensa que deve haver um jeito de libertá-lo, talvez se conseguir arrancar as estacas. Su-ho pergunta se os monstros já estavam ali quando ele foi selado, e Amut confirma. Então Su-ho percebe que ele não é o chefe da dungeon. Quando pergunta se Amut já viu alguma porta grande por ali, o monstro responde que nunca saiu daquela sala e reclama das perguntas. Su-ho reflete que deve haver um verdadeiro boss, e que Amut só foi acorrentado porque representava algum perigo para ele. Então Su-ho propõe que, se o libertar, Amut ouça seu pedido. Amut concorda, mas avisa que se for uma piada, Su-ho sabe o que vai acontecer. Su-ho garante que vai fazer a dungeon colapsar matando o mestre dela, o que derrubaria as estacas e libertaria Amut. O monstro acha a ideia divertida e resolve acreditar. Su-ho deixa Beru tomando conta dele e parte com Azil em direção à sala do boss. Amut pensa que, mesmo sem conhecê-lo direito, viu convicção em suas palavras. Lembra que Tarnak dizia que ser forte era tudo o que importava, mas agora entende que, às vezes, os mais fracos também podem ser fortes. E talvez aquele jovem realmente possa libertá-lo daquele lugar. Su-ho e Azil finalmente chegam à sala do boss.
Em frente ao portal, Su-ho e Amut lutavam para atravessar, mas as correntes não deixavam. Parecia que elas sentiam quando Amut tentava sair. Cansado, ele comentou isso, e Su-ho respondeu que então seria a hora do plano 2. Ele e A-sil derrotariam o chefe da dungeon, e no colapso, Amut aproveitaria para escapar pelo portal das sombras. Amut perguntou o que fariam se isso falhasse, e Su-ho diz que tinha um plano reserva. Amut fala que qualquer coisa seria melhor do que continuar preso ali. No presente, Su-ho estava diante do chefe da dungeon. O monstro lançou um ataque de areia, e Su-ho teve que usar seus cortes para escapar. Ele percebeu que não conseguia se aproximar. Aquela areia o impedia, e o inimigo ainda era um boss de rank A. Se continuasse assim, Su-ho ficaria sem mana antes da luta acabar. A-sil então lançou sua lança, e Su-ho usou a autoridade do monarca para dar propulsão ao ataque. Mas o boss desvia o ataque com facilidade. Su-ho grita para A-sil que usariam a habilidade deles. Determinada, A-sil ativou seu poder, feliz por finalmente poder ser útil. Logo depois, caiu no chão exausta, mas satisfeita, pensando que agora que sabia como recarregar a habilidade, poderia ajudar mais. Com o poder dela em seu corpo, Su-ho avançou e desferiu um único soco no boss, derrotando-o instantaneamente. A dungeon começou a desabar. As paredes rachavam, as estacas se soltavam e caíam. Beru gritou para o jacaré segui-lo. Enquanto isso, Amut lembrava do motivo de ter se tornado um experimento. Recordava das torturas que sofreu, Tarnak destruindo seu corpo e o feiticeiro o regenerando, repetidas vezes. Quanto mais o experimento avançava, mais forte ele ficava, mas sua mente se quebrava. Até que um dia, incapaz de suportar, arrancou os próprios olhos e passou a encontrar prazer na dor. Tudo o que desejava era sentir a vastidão da natureza. Nesse momento, uma das estacas o atingiu. Ele percebeu que preferiam matá-lo a libertá-lo e gritou o nome de Tarnak com ódio. Antes que fosse esmagado, Su-ho apareceu, empurrando as estacas para longe, mas elas não paravam. Desesperado, Su-ho abriu o portal das sombras e lançou as estacas lá dentro. Amut se perguntou por que Su-ho estava indo tão longe por ele. Pensou que agora entendia por que o Monarca das Sombras havia vencido aquela guerra. Pediu para Su-ho fazer mais um esforço com ele, e juntos enfrentaram o colapso da dungeon. Quando tudo terminou, A-sil acordou confusa, perguntando o que havia acontecido. Beru mandou que ela ficasse quieta. Então ela viu os dois, Su-ho e Amut, caídos, dormindo lado a lado, exaustos. Na associação, o diretor refletia. Graças às suas lembranças, havia conseguido reorganizar tudo rapidamente e conter o caos. Mas uma nova preocupação surgia. A poeira estelar, um estimulante capaz de aumentar o rank de caçadores sem efeitos colaterais. Tudo indicava que a Guilda Fiend estava por trás disso. O telefone tocou. Ao atender, ele ouviu a voz aflita de Jin-ho, dizendo que seu sobrinho havia desaparecido dentro de um portal. O diretor congelou, pensando com espanto. Então o filho de Jin-woo sumiu? No deserto, a Guilda Azura estava em um dos carros quando o líder ouviu alguém chamando por ele. Ao acordar, viu que era Su-ho, que avisou que a dungeon havia sido concluída e pediu o celular emprestado. No aeroporto, o líder se despediu de Su-ho, agradecendo por ter salvado todos nas pirâmides e pedindo para manter em contato. Su-ho concordou e agradeceu pela ajuda com o voo de volta à Coreia e por tê-lo colocado em contato com seu tio. Ele pensou que, já que o tio tinha falado com alguém da associação, talvez precisasse ir até lá depois. O líder comentou que achava estranho um monstro de nível S simplesmente recuar e deixar a dungeon colapsar. Su-ho respondeu que também achava esquisito, mas que devia ter tido sorte. Dentro da dungeon das sombras, Su-ho pediu desculpas por não ter conseguido libertar Amut das correntes. Perguntou se ele ainda pretendia cumprir sua promessa. Amut respondeu que não precisava se preocupar, pois a promessa original era tirá-lo da tumba e que, comparado àquele lugar, ali ele podia se mover muito melhor. Em seguida, ele agarrou Su-ho e pulou para o topo de um prédio, dizendo que ainda conseguia sentir um pouco da natureza daquele mundo. E como havia prometido, seguiria Su-ho dali em diante. Enquanto isso, o líder da Azura observava Su-ho indo embora e se perguntava que tipo de caçador aquele garoto era. Beru comentou que fazia muito tempo desde a última vez que pegava um avião. Su-ho respondeu que não tinha muitas opções, já que o portal da Coreia estava fechado. Depois de subir de nível, perguntou a Beru em qual rank ele achava que estava. Beru estimou que seria perto de um rank A. Su-ho sorriu e disse que agora estava pronto para contra-atacar Lee Min-sung.
e os apóstolos. Na Guilda Cavaleiros, vários caçadores comemoravam suas conquistas e o aumento de poder graças à poeira estelar. Apenas um deles se recusava a usá-la. Nesse momento, uma criança apareceu e perguntou se aquela era a Guilda Cavaleiros e se eles eram os donos do portal que surgiu em Incheon. Um dos caçadores se aproximou e quis saber o que uma criança estava fazendo ali. A criança respondeu que queria que entregassem o portal. O caçador pediu para ele repetir, e a criança disse o mesmo. Dessa vez, todos os outros caçadores obedeceram instantaneamente.